Graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor. Esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do vídeo hoje, eu vou trazer sobre escatologia, explicando um pouco sobre a 70ª semana do profeta Daniel, mas falando sobre o arrebatamento, né? Tenho conversado com alguns pré-tribulacionistas e tenho visto que esse assunto precisa ser explicado com mais calma, porque tem pessoas que têm dificuldade de compreender sobre o arrebatamento, né? E eu vou utilizar essa imagem. Essa imagem tem alguns pontos que está equivocado, mas eu vou utilizar ela, tá bom? Que ela vai ser o suficiente para a gente explicar. Mas antes eu queria deixar um aviso para os irmãos. Ia pedir para os irmãos passarem no canal do nosso irmão Fábio. Nosso irmão tem um canal no YouTube chamado Criatimundo. Gostaria que os irmãos dessem uma passada nesse canal aqui, Criatimundo. Se você puder dar uma passadinha lá, dá uma olhada. Ele faz alguns vídeos com o filho dele. Já aviso que não é um canal de estudo bíblico, tá bom? É um canal de entretenimento e curiosidades. Ele traz alguns vídeos interessantes aqui, ó. Ele colocou uns últimos vídeos sobre descobertas arqueológicas, fenômenos da natureza, animais mais estranhos do mundo, curiosidades arqueológicas, retrospectiva do ano de 94. Ele traz muita coisa em relação a esse tipo de assunto, sobre curiosidades. Para você que é uma pessoa que gosta desse tipo de informação, dá uma passada lá. Tá bom? Ele é um irmão na fé meu. Ele é um amigo pessoal. Tá bom? E o canal é de qualidade. Traz um conteúdo que não é apelativo. Traz um conteúdo que não tem palavras de baixo calão. Pelo contrário, ele traz coisas que acrescentam no conhecimento, que agregam no seu conhecimento. Então dá uma passada lá, tá bom? Eu creio que você vai aprender bastante coisa com o irmão Fábio, canal Criatimundo, tá bom? Agora vamos voltar para o estudo lá. Bom, a grande questão é a 70ª semana do profeta Daniel, né? E o pré-tribulacionismo. Vamos lá. Nessa imagem você vai ver que aqui fala dos 49 anos, 7 semanas, que é o período referente à reconstrução do templo. Não existe problema com isso. Os 434 anos, que é o tempo da 70ª, das 62 semanas, que é desde o final da reconstrução até a vinda do Messias, né? E o Messias morre no final da semana 62 ou 69, né? Somando com a 7, que nem disse a profecia. Ok. E aí começa, desde o tempo da reconstrução, desde o tempo da morte do Messias, até o final da grande tribulação, o começo da grande tribulação, tem um lapso de tempo, né? Você vê que não estão conectadas as semanas. A semana 69 e a semana 70 não estão conectadas. Por quê? É bom explicar já isso agora. O próprio texto, eu já tenho um vídeo no canal falando sobre as 70 semanas. Se você pudesse dar uma passadinha lá. Mas o próprio texto já diz que a semana está separada. Lá nesse vídeo que eu comentei com os irmãos, eu já falo sobre isso. Se você pudesse dar uma passada lá, tá bom? E nisso, qual que é o erro dessa imagem? Você vê que no comecinho dessa área verde aqui, ó, você vai ver que tem comentando sobre a aliança que o anticristo faz com Israel e o suposto arrebatamento da igreja. E ainda ele utiliza 1 Tessalonicenses 4,17 e depois o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu gostaria de tratar sobre essas coisas. Por quê? Porque tem um equívoco muito grande sobre esses assuntos e eu acho interessante esclarecer eles. Eu já tenho um vídeo no canal sobre esse assunto, só que não tem tanto artigo visual, então fica meio complicado ficar só
só no falar a pessoa compreender o pensamento. Então, nesse vídeo, eu preferi fazer com artigo visual para facilitar para os irmãos, para ajudar. Tá bom? Vamos lá. O versículo que o irmão pôs aqui, nessa imagem, você vê que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, falando sobre o arrebatamento. E é interessante, então vamos seguir o raciocínio. Os irmãos acreditam que o arrebatamento acontece no começo da última semana, né? Tem uns que acreditam que é depois da manifestação do anticristo, os outros antes. Mas o pré-tribulacionismo ensina que é antes da grande tribulação, no geral, tá? E ele usou 1 Tessalonicenses 4, 17. Essa questão da ressurreição, do arrebatamento, é desde o versículo 13. Então, para a gente não perder o contexto, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eu vou colocar até uma Bíblia digital que eu utilizo, é conhecida como Bíblia Olive Tree, tá? Essa Bíblia, ela te dá uma opção muito grande de Bíblias, né? Que ela não te permite utilizar só uma, você pode baixar, dependendo qual tipo de Bíblia você quiser. E você tem algumas opções para comprar, tá bom? Algumas Bíblias aqui são pagas. Essa que eu tenho é a Bíblia Ferreira de Almeida com o número de Strong. O que significa isso? Essa Bíblia, ela te dá o significado original das palavras no grego, hebraico e aramaico pelo número do Strong. Então, ela te dá a definição completa da palavra. Por exemplo, se eu clicar na palavra reino, você vai ver aqui que na lateral vai aparecer o número do Strong, H4437. O número escrito no original aramaico, no caso, né? Aqui é a palavra dita na transliteração dela. Correspondente, aí você vê o número da correspondência da palavra e os significados. Realeza, reino, reinado, autoridade real, reino, domínio, referindo ao seu território, reinado referido ao tempo. E aqui você consegue pesquisar por essa palavra ou procurar pelo original. Então eu vou colocar pesquisar pela palavra e aí ele vai aparecer o quê? Aqui ele vai aparecer todas as vezes que essa palavra H4437, catalogada do número do Strong, quantas vezes ela aparece na Bíblia. E aparece aqui, ó, todas as vezes. Reino, reinado, reino, 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 reino. Então essa Bíblia é muito boa, por quê? Porque ela ela te dá essas ferramentas de pesquisa e você consegue ver muitas coisas. E a pesquisa no hebraico é importante. No hebraico, no grego é importante para muita revelação da palavra. Essa Bíblia um amigo me presenteou e ela tem um valor de R$100, tá? Muitas pessoas devem falar, bom, é caro isso. Tudo bem. Mas o que ela tem de bom? Fora essas coisas que eu falei, irmãos, esse aplicativo ele pode ser compartilhado com mais de um aparelho. Se tiver logado na mesma conta, você pode compartilhar com mais de um aparelho. Então você pode usar 2, 3, 4, em 4 aparelhos, a mesma Bíblia. Então você paga uma vez e consegue utilizar em mais de um aparelho, se tiver logado na mesma conta. Então é muito útil isso, porque pode ser mais de uma pessoa utilizar a mesma Bíblia, tá bom? Você pode dividir o preço com uma pessoa e utilizar a Bíblia com essa pessoa. Você no seu aparelho, ela no aparelho dela, logado na mesma conta. Isso é uma coisa muito boa porque não fica pesado e você pode usar, tem um aplicativo aí que vai te ajudar muito nos estudos, tá bom? Vamos voltar lá. Tá bom. Aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. O verso 13 diz assim: não queremos, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
De modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com estas palavras. Então você vê que aqui Paulo, o irmão aqui colocou essa inferência de 1 Tessalonicenses 4,17. Você vê que Paulo ele faz uma alusão dos mortos e dos vivos. Primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados, né? No mesmo momento os dois sobem juntos, mortos e vivos. Os mortos são ressuscitados e glorificados, e os vivos são glorificados, e os dois grupos sobem juntos. É isso que é o arrebatamento, pelo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O que os irmãos que colocaram essa referência não perceberam? E a maioria dos pré-tribulacionistas não percebe. Que o critério básico para ter arrebatamento, pelo menos o que Paulo escreve, né? É a ressurreição. É necessário que haja ressurreição para que depois tenha o arrebatamento. E muitas pessoas deixam esse ponto passar pensando que ele não tem importância. Mas ele é muito importante. Por quê? Porque através dele a gente descobre quando, em que exato momento vai acontecer o arrebatamento. Vamos lá. Você vê que em 1 Tessalonicenses 4,17 é dito que os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados. Se a gente for em Apocalipse 20, a gente vai ver a questão da ressurreição. Porque você vê, a partir do verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você está vendo que tudo isso daqui é no final da grande tribulação, certo? Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte, na mão, viveram, eles ressuscitaram, né? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então você vê que o rapaz aqui coloca até, né, os 1000 anos. Só que você vê que essa ressurreição, ela ocorre bem aqui, ó, onde está escrito Armagedon, que é entre o milênio e o final da semana. Essa ressurreição ocorre aqui, bem aqui no meio. Então, você vê que ela acontece no final da grande tribulação. E o arrebatamento só pode acontecer depois da ressurreição, não tem como acontecer antes, certo? Então a gente percebe já que existe um erro aqui. Por quê? Porque os irmãos colocaram o arrebatamento aqui no meio, no começo da semana. Mas a gente acabou de ver que pela passagem, o arrebatamento só pode acontecer depois da ressurreição. A primeira ressurreição, a primeira, acontece aqui, no final da última semana, né? A primeira ressurreição acontece aqui, a segunda acontece aqui, mas a primeira acontece aqui. Então, se a primeira acontece aqui, é necessário que, depois dessa ressurreição, aconteça o arrebatamento.
Se existisse alguma ressurreição antes dessa daqui, que Apocalipse chama de primeira, logo essa daqui não seria a primeira. Então não tem como ter um arrebatamento nesse ponto. Só aqui, onde tem a ressurreição, certo? Jesus também, em João